Você sabe quantas súmulas em matéria penal foram editadas em 2023? Pois eu vou te falar, foram 6 súmulas editadas pelo STJ e uma súmula vinculante editada pelo STF. No vídeo passado eu falei das leis penais que foram aprovadas e entraram em vigor no ano passado, no ano de 2023. E nesse vídeo eu vou fazer uma retrospectiva de todas as 7 súmulas editadas pelos tribunais superiores em 2023. Você sabe que o grande desafio da nossa área é a gente se manter permanentemente atualizado. É uma loucura, é muito difícil acompanhar porque a velocidade é muito rápida, mas o Alguma Dúvida está aqui para te ajudar nessa difícil missão de se manter permanentemente atualizado, seja para estudar para concurso, para OAB, seja para militar, para advogar, para trabalhar num gabinete de magistrado, para trabalhar no Ministério Público. Você tem que saber direitinho do que está acontecendo, últimas novidades legislativas e jurisprudenciais. Então vamos a elas. Olha só, 6 súmulas do STJ, uma súmula do STF. Dessas 6 súmulas do STJ, 3 são sobre execução penal. Uma é sobre duas são sobre leis penais especiais. Uma sobre lei tributária, dos crimes contra a ordem tributária, e outra do Código de Trânsito, e uma sobre dosimetria da pena. Então, assim que fica a distribuição: 3 de execução penal, 2 de legislação penal especial e uma sobre aplicação da pena. E a súmula vinculante do STF também tem a ver tanto com legislação penal especial, nesse caso a lei de drogas, quanto com a aplicação da pena. Então vamos conhecer esse universo para que a gente comece 2024 já com tudo devidamente quitado, para daí o que acontecer em 2024 a gente vai agregando, beleza? É isso aí, vamos nessa. Então olha só, as 6 súmulas estão aí expostas e vamos começar pela primeira. A primeira súmula, a súmula 658 do STJ, ela diz o seguinte: apropriação indébita tributária. O crime de apropriação indébita tributária pode ocorrer tanto em operações próprias como em razão de substituição tributária. Então, para explicar rapidamente, lembrando que algumas dessas súmulas já foram objeto de vídeos mais extensos aqui no canal, então eu não vou entrar profundamente no detalhe de cada uma. O importante é você ter uma noção panorâmica de tudo que mudou. Bem, essa súmula 658, qual era o problema que ela visava resolver? Qual era a controvérsia? O que é o crime de apropriação indébita tributária? O crime de apropriação indébita tributária é o crime que está previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137/90. Artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137/90. Esse tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137/90 sempre causou bastante controvérsia, porque ele, ao contrário do crime do artigo 1º, o crime do artigo 1º, ele é compreendido de forma mansa e pacífica, ele é a sonegação tributária. E a sonegação tributária implica o uso de fraude, o uso de ardil, para impedir que a autoridade fiscal, a autoridade fazendária, tome conhecimento de um fato gerador tributário. O objetivo da sonegação não é não pagar o tributo, o objetivo é impedir que se saiba que você devia aquele tributo. Então, por exemplo, quando eu deixo de informar que eu recebi determinada renda na minha declaração de imposto de renda, eu estou praticando o crime de sonegação tributária. É o artigo 1º. O artigo 2º, que tem vários tipos penais, na verdade, sob esse guarda-chuva, mas especificamente o artigo 2º, inciso 2, ele não trata disso, ele trata da apropriação indébita tributária, ou seja, o sujeito passivo do tributo não paga o tributo, o sujeito passivo da obrigação tributária não recolhe o tributo,
não paga o tributo. E por que isso é muito controverso? Porque o Pacto de São José da Costa Rica veda a prisão civil por dívida. Ninguém pode ficar preso porque está devendo. Nesse caso, qual que é o argumento da defesa, dos advogados, da defensoria? Olha, na verdade eu estou sendo punido criminalmente porque eu não paguei, eu não enganei ninguém, eu disse que eu devia, mas eu não paguei, não recolhi o tributo e, portanto, isso seria uma prisão civil por dívida. Esse argumento da prisão civil por dívida foi afastado, ele não é reconhecido, ele não é acolhido pelos tribunais, nem pelos tribunais estaduais e nem pelos tribunais superiores. E aí começou então uma segunda linha argumentativa. Olha, quando quem está deixando de pagar esse tributo for o substituto, o responsável tributário, não for propriamente o contribuinte, mas for o responsável tributário, ou seja, imagina uma situação em que o empregador, ele desconta do salário do empregado aquela quantia relacionada ao imposto de renda e ele não recolhe aquele imposto de renda. Imagina essa situação, eu desconto do meu empregado e não recolho. Bom, nesse caso, sim, haveria uma apropriação indébita, porque afinal de contas, o dinheiro não era meu, né? Eu descontei ali um dinheiro que não era meu e ao invés de repassar, eu embolsei. Tá havendo uma apropriação indébita tributária, quando for praticada, portanto, pelo substituto tributário. Mas, quando, como no caso, por exemplo, do ICMS, quando eu não estou recolhendo um tributo pelo qual eu próprio era o contribuinte responsável, é um tributo próprio, que incide em cima de uma operação própria, nesse caso, não haveria crime de apropriação indébita e haveria um mero inadimplemento. Então, a defensoria começou a fazer essa diferença, essa distinção. Quando o tributo ele não é recolhido em substituição tributária, aí sim haveria o crime. Mas quando o tributo não é recolhido numa operação própria, aí não haveria o crime. E o que o STJ está falando? Está falando que não importa. Está falando que o crime de apropriação indébita tributária pode ocorrer tanto em operações próprias como em razão de substituição tributária. Então, essa distinção que a defesa vinha defendendo não foi acolhida pelo STJ. Esse é o resumo dessa súmula. Pois bem, próxima súmula. A próxima súmula é a súmula 659. Então, 658, 659 é uma súmula que já tem aqui no canal um vídeo muito detalhado do Gustavo Junqueira comentando essa súmula. Portanto, eu não vou aprofundar e vou remeter ao vídeo do Gustavo Junqueira. Mas, basicamente, o que ela fala? Ela determina qual que deve ser a fração de aumento quando há o crime continuado. O crime continuado, você sabe, é uma ficção jurídica através da qual o juiz aplica uma pena única, embora haja um concurso de crimes. Ou seja, na realidade houve vários crimes, mas desde que eles preencham certos requisitos, mesmo tipo penal, proximidade de tempo, de espaço e de modo de execução, além do desígnio único, segundo a jurisprudência majoritária, enfim, desde que esses crimes eles guardem entre si uma determinada relação que é definida lá pelo legislador no artigo 71 como continuidade delitiva, a pena vai ser uma só, aumentada de 1/6 a 2/3. Qual que é o problema? O problema é que o legislador não diz qual deve ser o critério para que o juiz decida a fração da majorante, a fração de aumento que ele vai aplicar. Ele tem ali um espaço para trabalhar, de 1/6 a 2/3, mas quanto que ele vai aplicar propriamente? E a súmula, na verdade, consagra o entendimento que já era o entendimento jurisprudencial pacificado há bastante tempo, a gente ministra isso em aula há bastante tempo, que é a relação da fração com o número de crimes
que estão dentro dessa série de continuidade. Pense no crime continuado como um colar ali de elos, uma corrente de elos. Quanto mais comprida, ou seja, quanto mais elos, maior vai ser a fração de aumento. Então, o parâmetro para determinar a fração deve ser a quantidade de elos, e aí é isso aí que a súmula está falando. A fração de aumento em razão da prática do crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos. Então, não é de acordo com a primariedade ou reincidência, não é de acordo com a gravidade do crime. A fração de aumento da continuidade delitiva deve ser relacionada estritamente à quantidade de crimes praticados. E aí é fácil de memorizar, né? Pensa que vai de 1/6 a 2/3. Então, se forem praticados 2, que é o mínimo, aumenta o mínimo, 1/6. 3, aumenta um pouquinho mais, 1/5. 4, aumenta 1/4. 5, aumenta 1/3. 6, aumenta a metade. 7, aumenta 2/3. E a partir do 7º, aí não se aumenta mais e fica mesmo, né, 7 ou mais infrações, como está dizendo aí a súmula. Isso sempre caiu em prova de concurso, é uma decoreba, né, na hora de você fazer a prova, mas na vida prática é importante, é relevante, porque dá um parâmetro mais firme, mais objetivo, mais equânime para a dosimetria da pena. Eu sempre gosto de objetividade na dosimetria da pena. Pois bem, a nossa próxima súmula 660 é uma súmula de execução penal. Ela também veio consolidar um entendimento que já vinha se consagrando, ou seja, isso já vinha sendo entendimento majoritário e agora virou súmula e diz o seguinte: a posse pelo apenado de aparelho celular ou seus componentes essenciais constitui falta grave. Nós sabemos que a partir da modificação da LEP, com a introdução do artigo 50, inciso 7, a posse do aparelho celular passou a constituir falta grave, né, com todas as consequências que a prática de uma falta grave durante o cumprimento de pena vai acarretar para a execução daquele apenado. A controvérsia era sobre os componentes isolados. Se, por exemplo, de uma fiscalização, o preso é surpreendido com um chip do celular, com uma bateria de celular ou mesmo com um carregador de celular sozinho, sem o celular, será que a posse desses componentes ou acessórios indispensáveis, acessório não é a capinha, né? Não são acessórios ali estéticos, né? São acessórios de funcionamento mesmo do celular. Será que a posse desses componentes ou acessórios por si só já configuraria a falta grave? Era essa a dúvida. A jurisprudência já vinha há muito tempo entendendo que sim, que a posse, seja do aparelho inteiro, seja do aparelho desmontado, seja dos componentes essenciais, constitui falta grave, e a súmula veio consolidar esse entendimento. Portanto, se o preso é surpreendido com chip, tem um caso na jurisprudência de um preso que iria receber por carta, estava dentro da carta, né, que é enviada penitenciário, o chip do celular, né, tudo isso se enquadra aqui no conceito de falta grave. Muito bem. A próxima súmula também tem a ver com esse mesmo tema. O legislador nada, os ministros do STJ falaram: vamos aproveitar que estamos falando sobre execução e sobre esse tema e já vamos sumular outra questão. Então, ela diz o seguinte: a falta grave prescinde, você sabe, é desnecessário, né? Não precisa, prescinde é não precisa. Tô dizendo isso porque às vezes a palavra nos leva a erro, né? De perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais. Bem, essa súmula eu acho um absurdo total, com o máximo respeito, discordo, divirjo frontalmente dela, mas ela tá aí, você tem que conhecê-la. O entendimento que se consolidou na jurisprudência é que não precisa haver uma perícia, nem uma perícia que ateste que aquele celular foi utilizado, mas nem mesmo uma perícia que ateste a funcionalidade, que ele funciona, né? Que ele seria possível de ser utilizado, seja o celular, seja o chip, a bateria.
seja o carregador, enfim, qualquer componente ou o próprio celular. Eu pessoalmente acho isso um absurdo, porque o texto que define, né, e aqui vige o princípio da legalidade, que define a falta grave, é portar aparelho celular ou outro que permita a comunicação externa com os próprios presos. Então, qualquer aparelho, inclusive o celular ou componente, tem que ser minimamente apto, ainda que em tese, que permita essa comunicação. E se eu não tenho uma perícia, como é que eu vou saber se ele não estava corrompido, se ele não estava quebrado, se ele não estava inutilizado? Então, ademais, nós estamos numa situação em que a pessoa ali está presa e, portanto, o Estado, ele teria toda a possibilidade de fazer essa perícia, né? Não é uma perícia difícil ou impossível, ele não vai fazer porque, enfim, não, né, por uma falha, não há uma impossibilidade. Então eu acho um absurdo completo a súmula 661, mas aí está ela e nos cabe conhecê-la. Bem, a próxima súmula também fala um pouco de execução, e ela traz um entendimento que também já vinha se consolidando, que é a questão da prorrogação do prazo de permanência do preso nos presídios federais, nos presídios de segurança máxima, que era de 360 dias, passou a partir do pacote anticrime a ser de 3 anos, mas a grande controvérsia é que não era o prazo total, mas era a prorrogação. Então, vencido o prazo máximo, eu preciso ter um fato novo para manter a pessoa naquele estabelecimento prisional federal. A gente sabe que o estabelecimento prisional federal tem a ver com questões de segurança, de periculosidade do preso, não tem a ver com a competência do processo de conhecimento, nada disso, né? E são regimes muito mais rigorosos do que os regimes que são aplicados nos presídios estaduais, muito mais gravosos para a pessoa que ali se encontra detida, né? Muito mais cerceadores, muito mais onerosos, com prejuízos, inclusive, muitas vezes à saúde mental, pelo extremo isolamento e etc. Tudo isso já está comprovado até pela psicologia. O que a súmula estabeleceu é o que já vinha sendo entendido pela jurisprudência, de que não precisa de um fato novo, não precisa ter acontecido nada de novo, basta que aquelas razões que justificaram a colocação do apenado naquele estabelecimento permaneçam existindo, né? E aí, isso na prática equivale a ter prazos, né, muito estendidos. Mas olha o que diz a súmula. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível, mais uma vez, é desnecessária a ocorrência de fato novo, bastando constar em decisão fundamentada, a decisão tem que ser fundamentada, pelo menos isso está escrito, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. Tá certo? Muito bem. A nossa próxima e última súmula do STJ é uma súmula que foi objeto já de um vídeo meu, aqui um vídeo bem completo, bem extenso, então também não vou aprofundar, vou remeter ao vídeo em que eu falo sobre a súmula 664. A súmula 664, ela visava abordar, ela visava resolver uma tese que vinha sendo alegada pela defesa e que alguns tribunais vinham acolhendo, que era da consunção entre o delito de embriaguez ao volante, que é mais grave, e o delito de condução de veículo automotor sem habilitação. Então, quando alguém era surpreendido dirigindo embriagado e, além do mais, dirigindo sem habilitação, alguns acórdãos entendia que, sendo esses dois crimes dois ataques ao mesmo bem jurídico, que é considerada a segurança viária, sendo esses dois ataques ao mesmo bem jurídico e sendo um mais grave e outro menos grave, o crime de embriaguez ao volante tem uma pena maior do que de direção sem habilitação, a embriaguez deveria consumir, absorver o crime de direção sem habilitação. O STJ entendeu que não, ele entendeu que, na verdade, são dois ataques diferentes, embora sejam ataques dirigidos ou possivelmente dirigidos ao mesmo bem jurídico, são dois ataques diferentes e um não é meio necessário para a prática do outro. A consunção não quer dizer simplesmente que o crime mais grave absorve o mais leve. A consunção significa que o crime fim absorve o crime meio. E aqui
não há uma relação de fim e meio, né? Há duas condutas, digamos, paralelas que somadas ampliam o risco ao qual o bem jurídico será exposto. Portanto, não há consunção, há punição dos dois autonomamente. Eu até fiz uma enquete quando eu falei desse vídeo, perguntando, tá bom, se não há consunção, você diria que há concurso material ou concurso formal? Continuidade deletiva, lógico que não dá, porque não são o mesmo tipo penal, mas há concurso material ou formal, e aí dando o spoiler, eu já digo que a jurisprudência costuma considerar concurso formal impróprio ou imperfeito, porque decorre de, as duas condutas são dolosas e decorrem de desígnios autônomos. Uma é a decisão de dirigir sem habilitação, outra é a decisão de dirigir bêbado. São duas decisões, digamos assim, autônomas e, portanto, ensejariam um concurso formal impróprio com somatória das penas. Pois bem, mas isso a súmula não aborda. A súmula realmente só fala que não há aqui consunção. A súmula vinculante do STF é a súmula vinculante 59 e ela também consagra um entendimento que o STF já vinha adotando e um entendimento que, assim, o STF, ele também tem vídeo do Gustavo Junqueira aqui no canal, e o STF vinha pelejando contra tribunais estaduais, inclusive o Tribunal Estadual aqui do Estado de São Paulo, que não respeitava essa orientação do Supremo. Então o Supremo acho que chegou uma hora e falou, cansei de ficar julgando habeas corpus, eu vou colocar isso numa súmula vinculante e acaba o problema. Então é o seguinte, é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva a direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. A defensoria, por isso que o Gustavo Junqueira até gravou um vídeo sobre isso, teve um papel importantíssimo na fixação, na consolidação desse entendimento, porque muitos tribunais resistiam, entendiam que ainda que o tráfico seja privilegiado, ele é um crime grave, ele acaba fomentando aí o próprio tráfico de drogas e etc, e portanto ele não mereceria, não seria suficiente para reprovação e repressão do tráfico, mesmo que privilegiado, o regime aberto e a substituição por pena restritiva. Então mesmo quando o apenado tinha aquela pena mínima do tráfico privilegiado, que é 1 ano e 8 meses, lhe era negado o regime aberto, ele era colocado no semiaberto e lhe era negada também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva. Agora a súmula está dizendo é impositiva, não tem o que falar, é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando é reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes os vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Ou seja, se eu não tiver circunstâncias desfavoráveis, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do 44, que são os requisitos para o regime aberto e também para substituição, os requisitos gerais para o regime aberto e para substituição, ambos do Código Penal. Sinceramente, eu discordo que qualquer vetorial negativa na primeira fase impeça regime aberto, né? Acho que o Supremo aqui não andou bem nesse aspecto, né? Dizendo que é impositiva desde que ausentes vetores negativos na primeira fase. Entendo que mesmo que presentes 1 ou 2 vetores negativos na primeira fase, deveria sim ser concedido o regime aberto e pena restritiva, mas veja, o Supremo também não está vedando, o Supremo está simplesmente dizendo, quando não tiver nenhuma circunstância judicial negativa, é impositivo. O que, a contrário sensu, significa, quando tiver alguma circunstância negativa, é facultativo, o juiz não está impedido, mas aí ele tem uma maior, digamos assim, discricionariedade. Muito bem, gente, então vimos, olha só, terminando aqui nosso vídeo, nós vimos 6 súmulas do STJ e uma súmula do STF. Eu acho que eu até fiz a conta errada, né? São 4 súmulas ali falando sobre execução penal, uma súmula falando sobre dosimetria de pena, uma súmula falando sobre legislação penal especial, enfim, e o STF com a súmula vinculante falando sobre também tráfico privilegiado.
É isso, a gente fica por aqui, mas você sabe que qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, qualquer comentário também, se você concorda, se você discorda dessas súmulas, o importante é conhecê-las, debatê-las, estar preparado para lidar com elas no nosso ano de 2024. É isso, beijão e até a próxima!